Rotina eficiente do gestor escolar. Esse é o tema do vídeo de hoje. Aproveita, se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora, deixa o seu like, deixa o seu comentário, vamos lá? Nossa, que tema desafiador, ainda mais falar a palavra eficiente. Viver uma rotina eficiente é muito desafiador. Eu vou começar falando um pouco da minha experiência. Quando eu era gestor iniciante, né? Todo gestor passa por esse processo quando ele começa. Eu nem pensei em rotina. Eu cheguei na escola, eu queria resolver logo as coisas e via tudo para fazer e eu não pensei em rotina. Como a Ana não pensou? Não pensei porque eu nem imaginava que a rotina poderia me ajudar, que existia rotina de gestor. Porque, na verdade, eu fui estudar sobre gestão quando eu já estava vivendo a gestão. E isso é muito comum nas histórias dos gestores. Porque eu sempre conto para vocês, né? Geralmente, acontece o que com o gestor? Ele é um bom professor e ele passa a ser gestor. São muitas histórias assim. E comigo não foi diferente. Quando foi que eu entendi que eu precisava de uma rotina? Quando eu chegava na escola, só apagando incêndio, e quem chegava primeiro eu ia resolvendo, chegava ao final do dia eu não conseguia resolver tudo, chegava ao final da semana eu não conseguia resolver tudo. E aí eu lembrei, como eu era uma boa professora de sala de aula, e sou, né? Sou professora. Eu tinha uma rotina com meus estudantes. Um dia desesperada, refletindo, eu disse, meu Deus, eu chego na escola, me canso. Faço um monte de coisa, ao mesmo tempo a sensação que eu não fiz muita coisa ou não fiz quase nada. E aí nessas reflexões eu lembrei, mas na sala de aula eu tinha uma rotina com as crianças. Dia de segunda eu fazia isso, dia de terça aquilo, dia de quarta, dia de quinta, para chegar ao final da unidade com os estudantes tendo alcançado isso e isso. Eu acredito que com a gestão não é muito diferente. Me veio essa reflexão, né? Fui correr para pesquisar. Quando eu pesquisei, dedicara logo com a maravilhosa Heloísa Lu, onde ela fala sobre a rotina do gestor escolar. A Libânia também fala e outros teóricos falam, claro, também. O meu desafio foi como organizar essa rotina, porque ela é bem diferente de uma rotina de sala de aula. A rotina da sala de aula, você organiza um planejamento e você vai aplicando com os estudantes ali aquelas atividades, você fica num ambiente micro. A rotina do gestor, por mais que você também pense dessa forma, que você vai desenvolver atividades, mas você não tem uma sala de aula só. Dependendo da escola, tem escolas com 4, com 8, com 10, com 30 salas de aula. No meu caso, na minha última experiência como gestor escolar, eram 36 turmas. Então, olha o desdobramento disso. Pense 36 turmas, com X estudantes, com X professores, funcionários e famílias. É uma dimensão absurda, né? Eu disse, não, mas como é que eu vou fazer isso? Organizei de forma muito do senso comum, com alguns modelos que eu vi, e eu tive muita dificuldade. Qual a minha primeira dificuldade? O que eu coloquei ali no papel para começar a desenvolver? Que eu chegava na escola, a primeira coisa que surgia, eu simplesmente descartava a rotina e ia fazer. As pessoas me pediam coisa que nem estava prevista para aquele dia, eu ia lá resolver. E eu disse assim, não adianta. Não adianta eu ter uma rotina que eu não estou cumprindo. E aí, qual foi o desafio? Pensar em cumprir. Então, qual foi o primeiro desafio? Entender que a rotina é importante. Segundo desafio, ter um modelo de rotina e aí preparar a minha rotina. Mas esses não são os desafios maiores, pelo contrário, são até fáceis. Pense aí, você pegar um modelo de rotina e preparar uma rotina é muito fácil, porque você já está com o registro meio encaminhado. Então, o grande desafio é, de fato, você executar essa rotina para gerar o quê? Um resultado satisfatório do seu trabalho. Porque é uma coisa que eu sempre digo, o resultado a gente tem todos os dias. Porque a gente faz as coisas, nós somos seres de movimento. Nós somos seres que estamos o tempo todo fazendo coisas. Mas essas coisas estão gerando o quê? O resultado gera, mas é o resultado que você quer? E aí eu comecei a pensar, não, eu preciso chegar na escola e eu preciso dar foco. Então eu botava na segunda-feira lá, por exemplo, acolher os estudantes no pátio, desejar boas-vindas para os professores, para os funcionários, para os estudantes. E aí eu botei isso. Quando eu chegava na escola, chegava o pai, eu quero falar com a senhora agora. Aí eu saía de cumprimentar os estudantes no pátio, cumprimentar os professores para encaminhar para a sala, para ir correndo atender aquele pai, porque ele estava naquela agonia para atender. Aí eu disse, não vai ser assim. Eu vou apresentar minha rotina para a comunidade escolar. Eu vou apresentar para os estudantes, para os professores, para os funcionários e para as famílias. E aí eu vou criar processos para dar certo. Então, no momento que eu apresentei a rotina para as famílias, eu disse assim para elas, olha, vocês vão chegar a partir de hoje e vocês vão ter uma senha
de atendimento, ou uma ordem de atendimento. Vocês sabem que de 7h20 até 7h40 eu não posso atender ninguém, porque eu estou acolhendo os estudantes no pátio, eu estou encaminhando os estudantes com os professores para as turmas. Então, o senhor chega com seu filho, você vai ficar sentado me aguardando. E aí eu só vou atender as famílias até 9 horas. As que tiverem, eu só atendo até 9. As que não atender, as que passar de 9 vai ficar para outro dia. A gente pode até fazer uma triagem aqui com a minha secretária, quais são os casos mais urgentes. E isso mexe com o quê? Isso mexe com muito diálogo com as pessoas, educar as pessoas. E o que eu já disse aqui em outros vídeos, é dizer não. Porque quando você está na escola, você apaga incêndio, as pessoas não querem ouvir não de você. Ela quer que você simplesmente resolva o problema dela naquela hora. E às vezes o problema é uma caneta que não está funcionando. É um caneco que caiu na sala. E aí você corre. Envolve uma outra demanda, que é falar da função das pessoas dentro da escola. O gestor não é o único que faz. Eu fui organizando as atividades dia por dia, então como eu dei o exemplo, né? Minha primeira atividade da segunda, terça e quintas-feiras, que eu ficava 2 dias sem acolher no pátio. Por que eu ficava 2 dias? Porque muitas vezes eu precisava chegar na escola e ir direto para a sala da direção, para fazer uma outra demanda para deliberar, como por exemplo ofícios, coisas para encaminhar para a secretaria. Imagina no dia da minha rotina que eu tinha que ir para a Secretaria de Educação fazer as entregas desses documentos, então eu tinha que chegar na escola e ir logo para a minha sala. E aí o que acontecia? Eu dividia as tarefas. Quem vai acolher os meninos nesse dia? O vice-diretor, o coordenador pedagógico. Então eu não acolhia todos os dias da semana. Era muito ruim para mim, porque é uma coisa que eu sempre amei fazer. Mas também os estudantes precisavam entender que eu não era a única pessoa, e não só a única pessoa, que deve acolher ele todos os dias. Agora também, se a escola entender, o gestor entender que é importante ele estar ali todos os dias, faça. Porque eu também já vivi a realidade de ser coordenadora pedagógica. E a escola particular, ela colocou para mim que eu teria que acolher os estudantes todos os dias pela manhã. Foi um acordo feito e eu cumpri. Só que, como eu fui gestora de escola pública, a gente tem muita demanda para além da coordenação pedagógica. Todo diretor ele precisa ser pedagógico, mas tem coisas que ele não tem como assumir pedagogicamente em alguns momentos, por isso que ele tem um coordenador pedagógico, porque ele tem muitas demandas nas dimensões que eu sempre coloco aqui, né? Administrativa e financeira, política institucional. E aí eu fui colocando as atividades por dia. Então, quais eram os dias da semana que eu acolhia? Quais eram os dias da semana que eu tinha um tempo maior para atender as famílias? Qual é o dia que eu tinha menos? Qual é o dia que eu saía para a Secretaria de Educação para fazer entrega de ofícios, de documentos? Quais são os dias que eu atendia professor? Então, o que foi acontecendo? Quando findava o dia, estava lá na minha rotina 6, 5, 8 atividades. Às vezes acontecia de eu ter feito só 3, mas era uma alegria quando eu conseguia fazer os 3, porque eu me mantia no foco de dizer, olha, você vai me aguardar um pouquinho, mas eu estou fazendo isso agora. E antes eu não fazia assim. Eu simplesmente saía do que eu estava fazendo e ia lá atender a pessoa. E aí a gente vai educando as pessoas. Então, como é que começa essa educação para ter essa rotina eficiente? Socializar, mostrar a intenção, o porquê, o dizer porque que aquela rotina ela é importante, vai facilitar e gerar eficiência no trabalho. Então, eu não posso atender todo mundo toda hora, eu não posso atender todas as vezes que as pessoas querem e eu não posso o tempo todo estar apagando incêndio. Os incêndios, eles existem, mas até determinados incêndios você vai olhar, está acontecendo ali agora, você vai ali para mim falando porque você tem uma equipe. Agora, quando não se tem uma equipe, é muito mais desafiador, porque você acaba o quê? Chegando na escola no primeiro momento, apagando alguns incêndios mesmo e depois, no resto do dia da sua carga horária, que você consegue desenvolver algumas atividades. Então, quando o gestor ele é sozinho, que geralmente não é muito comum, o gestor tem pelo menos um secretário escolar, ele tem mais dificuldade para cumprir essa rotina. Então, quais são as dicas que eu deixo aqui para essa rotina eficiente? É de fato registrar o que é que vai se fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, tá? Feito isso, apresente a comunidade escolar. Agora que a gente tem o recurso de colocar nos grupos do WhatsApp, porque na minha época, quando eu comecei, não tinha WhatsApp, então eu fazia a exposição da minha rotina na sala dos professores,
na cantina, na biblioteca, na sala dos estudantes, para eles saberem. Porque, inclusive, depois que eles foram aprendendo, eles dizem, agora a gente não vai lá na sala da diretora, não, porque agora ela está fazendo isso. Então, a gente vai educando as pessoas chegam e falam, você aguarda um minutinho que você sabe aqui que agora eu estou fazendo isso. Agora é a hora de eu te atender. E as pessoas vão se educando também. Então, tem um processo, porque você fala para as pessoas, você apresenta, mas parece que elas não entenderam inicialmente. Então, você precisa estar voltando, lembrando, reforçando e dizendo, olha aqui, lembra disso aqui que eu te apresentei e tal. Quando eles vão percebendo que isso deixou o ambiente mais organizado, que a sua ação está verdadeiramente mais eficaz, eles mesmos colaboram. E eles falam, não, hoje eu sei que é o dia de Ana Virgínia não atender professor, então eu nem vou lá. Essa socialização e essa educação é muito importante. Uma coisa que eu tenho aprendido muito com os estudos de gestão é eduque a sua comunidade. Eduque o seu cliente. Porque quando você educa o seu cliente, ele entende a proposta de educação ali. Feito isso, você começa a monitorar a sua agenda do dia. Então aqui, não está lá segunda a sexta que você colocou, você também pega a agenda do dia, porque às vezes tem lá 6, 8 atividades na sua rotina e naquele dia você talvez não dê conta de tudo. Ou se tem lá a atividade atender pais. Aí você precisa colocar o tempo, vai ser de 8 às 9, de 8 às 10, e anotar na sua agenda do dia quais são os pais que você vai atender, quais são as famílias que você vai atender. Porque, inclusive, você pode fazer um agendamento. Me dizem muito assim, Ana, mas se o pai chegar e quer ser atendido agora, se está acontecendo isso é porque esse pai não conhece a sua agenda. E se ele chegou, você vai dizer, pai, tudo bem, o senhor chegou sem avisar e tal, aguarda um minutinho, eu preciso terminar isso para poder te atender. E aí, no primeiro momento do atendimento, você vai dizer, olha, eu estou te fazendo isso hoje, em respeito a você, porque você está muito preocupado, você está chateado, você está insatisfeito. Mas da próxima, eu só te atendo com agendamento, porque é isso que está apresentado para vocês. Na primeira reunião, no grupo do WhatsApp, seus filhos também sabem disso. Então, é essa educação cotidianamente. Gente, no dia que eu aprendi a fazer isso, foi libertador. Eu parei de ser aquela gestora que, tudo está nas minhas costas. Sabe? Meu Deus do céu, eu não dou conta das coisas. Simplesmente parei de sofrer. A ideia é trabalhar melhor e não trabalhar mais. E as pessoas me perguntam, mas Ana, por que você gosta tanto de gestão? Porque eu aprendi a eficiência da gestão. Eu aprendi que no momento que você se organiza, que você dialoga com as pessoas e que você o tempo todo educa essas pessoas, não tem como dar errado. Então é respirar, dimensão pessoal relacional, chamar essas pessoas para parceria e executando. Então, faça o uso da agenda diária, né? Ressignifica aquilo que não deu tempo naquele dia, você joga para outro dia. O que jogou para outro dia ainda não deu tempo, então agora eu vou precisar de ajuda, isso aqui eu não consigo fazer sozinha. Eu sempre faço muito isso. Chegou, botei a agenda do dia, eu faço isso na sexta-feira. Aí eu já boto a agenda da segunda-feira. Quando chegou na segunda-feira, de 6 coisas, só consegui fazer 3, 4, sobrou 2. Então, tem que fazer hoje. Será? Alguém já pode fazer hoje aqui pra mim, porque eu já concluí isso hoje. Então, eu posso passar pra fulano. Não, isso aqui realmente só eu. Então, eu vou botar com prioridade de amanhã. Então, você vai o tempo todo, né? E aí, pra fechar o nosso vídeo, eu lembro muito da Bíblia. No livro de Gênesis, Deus, quando criou o mundo, ele criou dia por dia. E a cada dia, ele diz assim, e Deus olhou que estava bom. Ele fez o primeiro dia, ele não foi direto para o segundo. Ele olhou que estava bom, é assim que é o texto. Então, a gente como gestão precisa fazer isso. Pegou a rotina, fez o dia, olhou se está bom, olhou se deu certo, olhou se deu conta, para poder ir para o segundo dia. Mas às vezes a gente chega em casa cansada e reclama isso, aquilo outro, aí volta no outro dia cansada do mesmo jeito e não olhou se estava bom, e não avaliou, e não segue com a rotina. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que realmente vocês possam tornar a rotina de vocês eficiente. E se você chegou até aqui, é porque você gostou, né? Então deixa seu comentário, tira suas dúvidas, compartilha e até o próximo vídeo.